Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do nosso livro de história, tá bom? Esse capítulo 5, gente, vai falar sobre deslocamento, sobre é preciso se deslocar, mas ele vai falar especificamente sobre os meios de transportes. Então tem um textinho aqui que eu vou ler ele para vocês. Vamos lá. Imagine que você precise sair de casa para ir à escola, viajar para visitar alguns parentes, sair para encontrar um grupo de amigos ou passear com seus pais. Todas essas situações têm algo em comum, que é preciso se deslocar de um lugar para o outro para que elas aconteçam. Para que possamos viver em comunidade e ter contato com pessoas que moram distante de nós, utilizamos atualmente diversos meios de transportes. Vamos observar um pouquinho as imagens? Tá vendo aqui, ó? As pessoas estão se deslocando, utilizando o meio de transporte, o avião. Aqui estão usando o metrô e aqui estão utilizando a bicicleta. Então vamos lá. Como as pessoas das imagens estão se deslocando? Essa daqui que eu acabei de responder, que é o metrô, a bicicleta e o avião. Outra, como você se desloca da sua casa para a escola? Você faz como? Você se desloca como? A pé? Você se desloca de. Você vai de carro, de van escolar? Como que você vai? Se desloca da sua casa até a escola? E aqui, ó. Além das formas de deslocamento apresentadas nas imagens, que outras formas de deslocar você conhece? Dá um tempinho para você pensar. Isso, exatamente. Então, continuando, gente. Aqui, ó, está falando sobre como as pessoas se deslocavam no passado. Atualmente, as pessoas utilizavam diversos meios de transporte ao se deslocarem nos locais em que vivem e em viagens para outras cidades e países. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No território que hoje corresponde ao Brasil, os povos indígenas costumavam se deslocar pelas matas e florestas sem utilizar nenhum meio de transporte. Isso acontecia porque no passado os deslocamentos costumavam ser feitos a pé. E somente com a chegada dos portugueses, animais como o cavalo foram trazidos para o país e diversas formas de transportes passaram a ser utilizadas. Então aqui, ó, nós vamos conhecer melhor algumas delas. Olha só, essa primeira imagem está falando sobre as liteiras. As liteiras, elas são cadeiras, ou melhor dizendo, eram, né, cadeiras cobertas e era utilizada para o deslocamento de pessoas muito ricas. E esses meios de transporte eram conduzidas por animais ou homens escravizados. Ó, vamos observar bem, tá vendo? Tem um homem, outro homem aqui, que eram os escravos, e a mulher dentro dessa cadeira. Então, as liteiras nada mais eram do que cadeirinhas. Agora aqui, ó, temos também os palanquins. Os palanquins, tá vendo, ó? Observa bem a imagem. O que vocês conseguem identificar? Exatamente, uma rede. Então, os palanquins nada mais era do que rede presa em uma vara de bambu. E quem carregava eram os homens também escravizados. Tá vendo aqui, ó? Duas pessoas, a rede, e aqui dentro tem uma pessoa sendo carregada. E dentro dos palanquins, as pessoas podiam ir tanto deitadas como sentadas, tá bom? Agora aqui, ó, nessa imagem, ó, essa imagem aqui são charrete. Essa imagem aqui, melhor dizendo, é uma charrete. Então, as charretes eram veículos de deslocamento de pessoas em viagens curtas e em passeios. Esses meios de transporte tinham duas rodas. Olha aqui o tamanho da roda, ó, bem grandona, tá vendo? E além das duas rodas, tinham também assento para duas ou três pessoas e eram puxadas por cavalos. Olha o cavalo, tá? Era puxada por cavalo, só que mesmo assim tinha um escravo aqui, uma pessoa que geralmente, né, infelizmente, era um escravo, conduzindo o cavalo. Então, outro meio de transporte, os bondinhos. Gente, os bondinhos eram veículos que se deslocavam sobre trilhos. Trilhos são isso daqui, tá vendo, ó? Isso daqui que eu tô apontando. Isso daqui é puro ferro, tá? Então, isso daqui são os trilhos.
E nesses bondinhos é possível carregar um monte de pessoa ao mesmo tempo. Vocês sabiam que no começo os bondinhos eles eram movidos pela força de animais? Sim, pelos animaizinhos. Depois, com o passar do tempo, também passaram a ser movidos por eletricidade. E hoje em dia ainda existe o bondinho, mas quando existem esses bondinhos, geralmente é em cidade turística, onde as pessoas utilizam ele para fazer turismo. Tá? Então vamos lá. Você conheceu algumas formas de deslocamento utilizadas pelas pessoas no passado. Entre essas formas estavam os bondinhos que podiam ser puxados por animais ou se mover por meio da eletricidade. Vamos entender melhor como esses veículos estavam presentes na cidade antigamente. Então vamos lá. Por ruas de muito movimento que ligam bairros, um par de trilhos cruza o calçamento, são os bondinhos. Alguns são elétricos, mas a maioria dos veículos, chacoalhando ferragens, velhos e incômodos, ainda é puxado pelo tradicional par de burrinhos. Afora os bondes, o tráfego da cidade constitui-se de raros caleches e charretes, e, mais frequentes, carroças puxadas por 1 ou 2 cavalos. Mais comuns ainda são os carros puxados por braços humanos. As ruas estão cheias de vendedores. Alguns puxam pela calçada carroças com mercadorias. Vocês observaram que essa imagem está preto e branco? Essa imagem, gente, é muito antiga. Essa imagem é de 1900, da cidade de São Paulo. Então, tá vendo aqui lá no fundo, ó, a gente consegue ver bondinho, ó. Não dá para ver com bastante nitidez, mas dá para ter mais uma visão pouca, mas a gente consegue identificar. Ó. Tem os bondinhos aqui, lá no fundo. Já tem alguns que são puxados por animais, outros não. E aqui também, ó, tem a charrete, ó, aqui a carroça, tá? E aqui várias pessoas vendendo alguns produtos. Observe também, gente, aqui, ó, tá vendo a rua? Ó, a rua não era cimentada igual, asfaltada igual hoje a gente conhece, tá? Então vamos agora fazer nossas atividades, responder algumas questões. Agora é com você. Observe a pintura e em seguida responda aos itens. Então vocês vão olhar aqui essa pintura. Olha o título dela, tá vendo? O nome dela, melhor dizendo. E agora vocês vão responder. A letra A. Qual é o título da pintura? Aí vocês vão colocar a resposta aqui. Lembrando que resposta completa. Então vocês vão colocar o seguinte: o título da pintura é. Aí vocês colocam o título. A B. Marque X no item que indica qual meio de transporte está sendo representado. O meio de transporte é essa daqui, ó. Esse meio de transporte é o quê? Uma liteira? Uma charrete? Ou um palanquim? A opção correta você marca um X. Agora aqui está pedindo para você explicar como esse transporte era realizado. Olha bem a imagem. Olhou bem? Observou? Então agora você vai colocar aqui como que ele era realizado. Quem carregava? Quem era carregado? O que é isso daqui? Aí vocês vão responder, tá bom? E a C. Que diferenças você pode observar entre o meio de transporte retratado na pintura, que é essa daqui, e os meios de transporte atuais? Existe ainda, será, esse meio de transporte? Dá uma olhadinha. Existe meio de transporte assim que as pessoas que carregam as outras? Aí vocês vão ver, identificar a diferença dos transportes atuais para esse transporte aqui da pintura, tá bom? Agora vamos lá, página 90. Aqui está pedindo para relacionar cada um dos meios de transporte às suas características. Então vamos lá. Ó, 1, liteiras, 2, charretes, 3, bondinhos. 1.
liteiras, 2 charretes, 3 bondinhos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão numerar. Exemplo, veículos que podiam ser conduzidos por animais ou movidos pela eletricidade e que permitiam que mais pessoas se deslocassem de um lugar para o outro de uma só vez. Que meio de transporte é esse que está falando? São liteiras, charretes ou bondinhos? Por exemplo, eu acho que é liteiras, então eu vou e coloco o número 1. Não, eu acho que é charretes. Vou e coloco o número 2. Não, eu acho que é bondinho, então você vai e coloca o número 3. Você vai relacionar, tá bom? Agora aqui, ó, olha, mais uma imagem preto e branco. Vamos lá ver? 3. Observe a imagem da rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, antigamente, e depois resolva os itens. Letra A. Em comparação às ruas de hoje, a rua 1º de Março era... Antes de você fazer, ó, lembra como que é a rua hoje, as ruas de hoje. E olha essa rua aqui. Vamos lá. Bastante movimentada, com trânsito de pessoas e veículos? Tranquila, com pouco movimento de pessoas e veículos? O que você acha que era em comparação às ruas de hoje? A rua 1º de Março era o quê? Aí o que vocês acharam que é, você marca o xizinho, tá bom? Agora B. Cubra com lápis colorido os trilhos que cruzam o calçamento. Como assim? Vocês vão fazer um risco no trilho. Então vamos lá, vocês vão pegar um lápis de cor, certo? E vai fazer um risco, ó. Eu vou fazer um risco em um trilho só. Então, pego aqui e vou riscar aqui o trilho, ó. Tá? Esse daqui é só um trilho, só que não tem um só, tem vários, não tem? Tá bom? Então, você vai fazer isso daí em todos os trilhos. Agora aqui, na C. Que veículo circulava pelos trilhos que você descobriu no item anterior? Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo esses trilhos aqui? O que é isso daqui? O que anda no trilho? Ó, nesse trilho aqui, um tá sendo puxado por cavalo. Nesse daqui, aparentemente não dá para ver, mas aparentemente é por eletricidade. Então, que veículo que é esse? Aí você vai colocar a resposta. Continuando, que dificuldades poderia haver em uma viagem com esse veículo quando puxado por animais? O que será que acontecia? O que poderia acontecer de problema nesse veículo puxado por animais? O que será que acontecia com os animaizinhos? E a outra? E quando movidos pela eletricidade? O que será que pode acontecer? Que dificuldade, que problema pode acontecer com esse veículo quando ele é movido pela eletricidade? Aí vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? Então, só para relembrar, vocês vão fazer as páginas 89, 90 e 91, tá bom? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre se deslocar, tá? Os meios de transportes que existiam e alguns atual que nós também vimos, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau, gente!